dia, irmãos. Que alegria estar aqui para louvar, adorar e exaltar o nome do nosso Senhor. Vamos começar o nosso domingo declarando que o nosso Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, que a nossa vida está nas mãos dele e que nós não tememos nada. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso grande eu sou. Tu és todo-poderoso, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado, Pai. Obrigado pela Tua proteção, Pai. Receba nessa manhã nosso louvor e a nossa adoração, Pai. É o que nós te pedimos e te adoramos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Meus irmãos, nossos cultos presenciais retornaram em todos os campos da IBAG, então fique atento às redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que você possa estar atento a todas as comunicações que serão feitas ali. Lembrando também dos nossos cultos online, em nossas plataformas digitais também, então fique atento, meu querido. Nós vamos estar agora no momento importante de louvor, que é os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vai aparecer depois na tela ali o número de conta, Pix, boleto, da maneira que for mais fácil e mais conveniente para você estar
dizimando e ofertando ao nosso Senhor, querido. Ali no livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo 38, diz assim: dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos darei, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, querido, contribui, louve ao Senhor através dos teus dízimos e de suas ofertas. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é pra sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele.
Com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Bom dia, graça e paz. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós. Domingo abençoado, fim de semana abençoado. Vamos orar? Segunda parte da aula de Romanos capítulo 8, irmãos. Eu te confesso que do verso 18 ao verso 39 de Romanos 8 é uma parte da Bíblia que eu mais me identifico, mais gosto. Nós amamos a palavra toda, mas tem uma parte que a gente sempre queima mais forte no nosso coração, não é verdade? E a minha parte que mais queima é Romanos capítulo 8, do verso 18 ao verso 39, mais especificamente o verso 28. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela leitura da tua palavra nessa manhã. Fala com a tua igreja, fala comigo, nessa aula que teremos de Romanos 8, para no nome de Jesus, se Deus quiser e assim o Senhor permitir, que possamos entrar em Romanos 9, na próxima aula. Te louvamos por tudo, te agradecemos no nome que é sobre todo nome, no nome do nosso amigo e Salvador Jesus, e você diga amém na sua casa. Irmãos, semana passada, nós estudamos Romanos capítulo 8, do verso de número 1 ao verso de número 17. 17, isso mesmo, 17. E é interessante que nós falamos na aula passada também da diferença do paradoxo do capítulo 7 para o capítulo 8, lembra disso? Por exemplo, no capítulo 7, Paulo fala 14 vezes sobre pecado. 14 vezes sobre pecado. E no capítulo 8 ele começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, olha que paradoxo. No capítulo 7, Paulo fala uma vez sobre o Espírito Santo. E não é nem de forma direta. No capítulo 7, uma vez e nem de forma direta não é. No capítulo 8, Paulo fala 19 vezes sobre a pessoa linda do Espírito Santo. Ok? Como é que começa? No meio do capítulo 7, tem um título que é a luta contra o pecado. Luta contra o pecado. A nossa carne e o nosso espírito lutam diariamente. Ok? Diariamente. Contra o quê? Pecado. Capítulo 7. Agora, olha só. Se transporte junto comigo agora. Da luta contra o pecado no capítulo 7. E aí, no capítulo 8, teremos 3 títulos, que começa com o quê? A vida pelo Espírito. E depois, a glória futura. E depois, mais que vencedores. Agora vem comigo. De luta contra o pecado, por que nós lutamos contra o pecado? Porque nós temos uma vida guiada pelo Espírito. Capítulo 8. Por que nós lutamos contra o pecado? Capítulo 7. Porque existe uma glória futura que nós iremos receber, graças a Deus. Capítulo 8. Por que nós lutamos contra o pecado? Capítulo 7. Porque nós somos mais que vencedores. Capítulo 8. Pegou? Pegou a conexão? Do capítulo 7 para o capítulo 8? Então não teria como não existir o capítulo 7. E não teria como do 7 pular para o 9. Ficaria um buraco no meio do caminho. Do 6 para o 8. Ou do 7 para o 9, não poderia, porque o 7 e o 8 eles se completam. O 8 explica o 7, o 7 introduz o 8, olha que coisa poderosa que Paulo fala para o povo de Roma. Desculpa, irmão, eu sou apaixonado por Romanos, eu sou apaixonado. Verso de número 18, de Romanos 8, vamos começar nossa aula de hoje.
Vamos embora. Meu Deus, me guarda. Eu preciso dar essa lição para ti em 50 minutos, irmãos. Vamos embora, vem comigo. Verso 18 do capítulo 8. Vamos ler o texto todo até o verso 39, depois a gente volta pincelando, pegando ponto por ponto, texto por texto, versículo por versículo. E eu espero no nome de Jesus, essa é minha oração desde cedo, que o Espírito Santo ele faça saltar do texto sobre nós as pepitas de ouro, os segredos e os mistérios escondidos, contidos, embutidos na palavra de Deus. Eu espero que o Espírito Santo faça soltar sobre nós do texto esses tesouros. Verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, com o seu chamado. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus. Jesus. Verso 18. Começa a anotar no seu estudo aí agora. Pega seu marca-texto, pega sua caneta, pega sua régua. Rabisca essa Bíblia toda aí, irmão. Depois tu compra outra.
considero que os nossos sofrimentos atuais. Olha o que Paulo vai começar quando a temática é a glória futura. Existe uma glória futura para nós. É certa. Esse momento que estamos vivendo hoje, como igreja na terra, o século passado que os irmãos viveram, nada disso nos traduz, ou nada disso determina o que nós vamos viver no futuro, não. O cenário atual nosso, seu e meu, da igreja de Cristo na terra, não determina a glória futura. Por quê? Porque a glória futura já está preparada. Pastor, resume: nada pode interferir na glória futura. Nada pode alterar o curso da glória futura. Por quê? Porque nada muda o que Deus já preparou. Olha o que Paulo vai dizer. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, existe uma glória poderosa que vai ser revelada em você, vai ser revelada em mim e vai ser revelada na natureza de Deus. Vamos daqui a pouco ler sobre a natureza. Olha o que Mateus, tem como colocar para nós? Mateus. Olha o que Mateus, no capítulo 24, no verso 14, disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, isso vai acontecer, a glória futura, ela já é real. Deus não faz, Deus já fez. Deus é antes da fundação do mundo. Deus, quando cria todas as coisas, o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E Deus agora, Ele começa a criar, haja luz. Eu fico imaginando nós, na nossa cabeça de Gênesis, lendo que Deus criou somente o quê? A luz, as estrelas, separou a água de terra, criou o homem, criou a mulher, criou os animais. Não, meu filho. Deus, quando cria todas as coisas, Deus cria tudo mesmo, inclusive a glória futura. Ah não, Deus, pastor, Ele criou a glória futura depois que Adão pecou, porque foi uma surpresa para Deus Adão pecar. Acorda, Brasil. Deus, na sua soberania, Ele sabe de todas as coisas, desde a fundação do mundo, desde quando o seu Espírito pairava sobre a face do abismo. Então eu fico imaginando Deus pairando sobre a face do abismo, e já vendo a criação do homem, já vendo a queda do homem, já vendo a sua igreja, já vendo o seu filho Jesus, e já vendo que a igreja precisava receber uma glória futura. Então São Mateus fala isso aqui, ó. Depois que for pregado em todo mundo, como testemunha, então verá o fim. O fim do quê? Da igreja? Não. O fim daqueles que tiveram oportunidade e não quiseram dizer sim para Jesus. Mas para a igreja não tem fim. Sabe por quê? Porque esse presente momento aqui não é fim, é meio. Preste atenção. Você, como igreja de Jesus, você nasceu, início. Você está vivo, meio. O seu fim não é fim, é o começo de novo. Como assim, pastor? Não entendi. Aquilo que nós achamos que era o começo, na barriga da mãe, aquilo que nós achamos que era o começo, o nosso nascimento, na verdade aquilo ali não é o começo. O começo é na eternidade. Por quê? Porque da barriga da mãe até o sepultamento existe um tempo determinado. Então o nosso início não é aqui, o nosso início é na glória futura. Por quê? Porque não tem mais tempo, não tem mais crono, relógio, não tem, é eterno. Meu Deus, acho que só o verso 18 dá para ter 2 aulas. Vamos embora, verso 19. A natureza criada aguarda. Olha como é que Romanos é cheio de mistérios, irmãos. Cheio de segredos. Eu não tenho certeza não, tá? Mas eu vou logo revelar para você.
Já tem 13 minutos. Só falta a gente ter que fazer a terceira aula de Romanos 8. Pelo amor de Deus, me guarda. Preste atenção. Romanos, verso 19. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguarda com expectativa que você e eu sejamos revelados por Deus. E por que ela aguarda? Ela aguarda o quê? O que a natureza criada por Deus aguarda? E por que ela depende de nós para sermos revelados? A resposta dessa pergunta está no verso 20, verso 21. Verso 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que, entrei no 21, de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra agora, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Mais uma vez, a natureza, para ser liberta, depende da liberdade da igreja. Verso 19, de novo. Ela espera com grande expectativa que o povo de Deus, você e eu, sejamos revelados. Verso 21, verso 20 e 21. Ela aguarda com expectativa que nós sejamos libertos da decadência. Preste atenção, irmãos. O que Paulo está falando do verso 19 ao verso 21? Que a natureza, ela aguarda ser redimida. O que é remissão? O que é ser redimido? É ser liberto. Aqui, ó. Ser liberto. A natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. Pastor, calma aí. Então está tendo um paradoxo aqui entre o que eu estudei na sala de aula com o que a Bíblia está me ensinando nessa manhã. Está tendo um choque aqui, ó. 2 fios encapados. Daquilo que eu aprendi, porque eu aprendi que a criação, ela está evoluindo. Lembra da teoria da evolução? A teoria da evolução diz que a criação, a cada século, a cada milênio, ela vai evoluindo. Acorda, Brasil. A Bíblia diz que a criação está em decadência. Escravidão de decadência. Como é que vai ter evolução, irmão? Deus faz, Deus cria, Deus gera uma natureza perfeita. Uma natureza sublime, uma natureza plena. Deus gera uma natureza para ela satisfazer o homem, o primeiro homem. Deus gera uma natureza perfeita para que esse homem usufruísse dela. Deus gera uma natureza perfeita para que essa natureza perfeita se submeta à vontade de Adão. Então pensa comigo, por favor, você é inteligente demais. Uma natureza perfeita, sem pecado na terra, sendo submetida à vontade de um homem sem pecado, Adão. Esse homem peca. Essa natureza que está submetida a ele, agora não está mais submetida a um homem sem pecado, mas agora ela está submetida a um homem pecador, um homem que desobedeceu a Deus, um homem que não ouviu a voz de Deus, um homem que não aceitou os conselhos de Deus. Mas ela, a natureza, continua submetida a esse homem. Ou seja, o pecado desse homem agora é transportado para essa natureza que se submete a ele. Uau! Pega isso aqui, irmão, no teu espírito, por favor. Olha que aula poderosa de Romanos. E por isso que a Bíblia vai dizer no verso 21, de que a própria natureza criada será libertada. Do quê? Da escravidão, da decadência, de que se encontra agora.
Olha para mim, a natureza, ela criada, ela espera com grande expectativa a liberdade dos filhos de Deus. Por quê, pastor? Porque a liberdade dos filhos de Deus gera liberdade na natureza criada por Deus. É por isso que a natureza aguarda, com grande expectativa, verso 19, não precisa colocar, com grande expectativa, o quê? A liberdade dos filhos de Deus. É isso. Eu sempre quis entender o que a natureza aguardava, por que ela tinha expectativa, do quê? Ela aguarda a liberdade do Filho de Deus, porque com a liberdade do Filho de Deus, ok? Ela vem no pacote junto. E por quê? Por quê? Porque ela se submete a Ele, desde o primeiro homem. A natureza foi criada para se submeter ao povo de Deus. E a natureza se submete ao povo de Deus. Olha para mim, irmãos, por favor, pega isso aqui. Não perde isso não. Olha que ponto precioso para a gente pular para o 22. A natureza se submete ao povo de Deus. Ok, entendi isso, pastor. Mas o povo de Deus hoje na terra, eu e você, somos seres humanos com pecados. É por isso que essa matéria aqui não entra. É por isso que teremos que receber um corpo glorificado. Esse corpo glorificado é porque esse corpo aqui já nasce com o primeiro pecado natural, ou o pecado original de Adão. Preste atenção. A natureza foi gerada por Deus, criada por Deus para se submeter ao povo de Deus. Ponto número 1. Ponto número 2. Agora a natureza está submetida ao povo de Deus que tem pecado. Ponto número 3. Quando esse povo que não terá mais pecado, mas será liberto da escravidão do pecado, for liberto de verdade, aqui ó, quando esse povo for liberto, essa natureza que está submetida a esse povo desde Adão, ela recebe uma liberdade junto com o povo de Deus. Pegou? Pegou? Então significa que a liberdade anseia e espera com grande expectativa. O quê? Que o povo de Deus seja revelado, 19. E que o povo de Deus seja liberto, verso 21. Existe uma glória futura, irmãos. E ela é real. Olha para mim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não, de novo. Aquele que perseverar até o fim, esse verá essa glória futura. É real. Verso 22. Pastor, eu queria pegar só ali aquele finalzinho que o senhor falou, para mim colocar aqui no meu estudo. O que a natureza aguarda? Eu queria uma palavra para eu poder embasar o verso 19, 20 e 21. Escreve no seu estudo. Ela aguarda ser redimida. Redimida. Ok? Verso 22. Sabemos. Não. Ai, Jesus. Sabemos. Olha o que Paulo diz. Sabemos. Você sabe o que é sabemos? Não temos dúvida. Não temos dúvidas. Temos certeza absoluta. Sabemos que toda, é só os peixinhos, é só a árvore, é só as hortaliças, é só as frutas. Não, sabemos que toda, grifa aí, toda a natureza criada geme. Ela geme. E aqui tem uma confusão terrível. Porque alguns vão dizer por falta de entendimento e por falta de estudo, pesquisa, que esse gemer aqui é um gemer de dor, de tristeza. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora,
como em dores de parto. A resposta está aqui, ó. Dores de parto. Esse gemer não é de decepção. Esse gemer não é de martírio, como alguns falam por aí. Esse gemer aqui não é tipo assim, meu Deus, que coisa terrível está acontecendo comigo. Eu não quero isso não, Deus. Não. Esse gemer aqui é como, olha a comparação, como em dores de parto. O que quer dizer isso? Quando uma mãe vai para uma cirurgia para ter o seu bebê, ela tem dores. Ou tinha, né? Que inventaram a cesárea, mas enfim. Na criação original de Deus, tinha dores. Parto normal. Então, nessas dores, a mãe não está sentindo dor como algo de sofrimento, tipo assim, meu Deus, tem que passar por isso, que coisa terrível, eu não quero isso, me livra disso, que opressão. Não! As dores de parto não é de opressão. As dores de parto é uma dor física, mas que logo, logo passa, mas ao mesmo tempo que a mãe está sentindo aquela dor física, ela está alegre, ela está feliz. Ou seja, ela está com uma expectativa. Não é uma dor de tortura, mas é uma dor de expectativa. Por quê? Porque eu quero ver logo a cara do meu bebê, eu quero ver logo o rostinho dela, eu quero ver se ele é cabeludinho, eu quero ver se ele é carequinha, eu quero ver a cozinha da pele dele, eu quero pegar ele no braço. É uma expectativa, é uma dor de expectativa. Muitos falam que a dor que a natureza geme é uma dor de tortura. Mentira! É uma dor de expectativa, ela anseia uma expectativa. 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora. 23. E não só isso, mas nós mesmos, abre um parênteses, coloca aí igreja, nós, não na Bíblia, né? No teu estudo. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, inside, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Meu Deus, é muita pepita de ouro, meu filho, que salta do texto. A natureza geme, a igreja geme, a natureza geme, como uma mãe em dores de partos, mas a igreja também geme, a igreja geme interiormente, a igreja geme esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. A natureza geme como aquela que está esperando a igreja ser revelada e libertada. Para quê? Para que ela saia daquela opressão de escravidão. Mas nós gememos e temos uma expectativa do quê? Da adoção de filhos. Glória futura. Yes! Glória futura. Escreve aí. A natureza geme, mas a igreja geme. Verso 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Pois nessa esperança, expectativa, esperança, a natureza geme de forma esperançosa, a igreja geme de forma esperançosa. Verso 24, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente.
A natureza, ela tem uma expectativa, não do que dizem por aí, que ela está evoluindo. Mais uma vez eu te digo, mentira. Ela tem uma expectativa de esperança, que ela vai sair de uma escravidão, que ela entrou não por causa dela, mas por causa do primeiro homem, Adão. Ok? Mas nós, como igreja, verso 25, esperamos o que ainda não vemos, e aguardamo-lo com paciência. Veio dois textos na minha mente, Romanos 12, 12. Põe na tela para nós, filho, por favor, Romanos capítulo 12, verso 12. Bota esse texto no teu estudo aí. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, esperança, paciência, perseverança. Meu Deus. Então a igreja, ela precisa guardar a adoção como filhos, segundo Romanos capítulo 8, verso 25, e ela tem que fazer isso com o quê? Esperança, paciência e perseverança. Segundo texto que veio à minha mente, Gálatas capítulo 5, verso 22, coloca para mim na tela aqui, Gálatas 5, 22, bota no teu estudo, olha isso aqui, irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. No meio dos frutos do Espírito existe paciência. Se eu sou a igreja de Cristo na terra hoje, você é, e eu sou, então nós precisamos viver o que Paulo escreveu a Romanos, capítulo 8, verso 25. Que nós aguardamos interiormente, com grande expectativa e esperança dentro. O quê? Sermos adotados eternamente como filhos. Sobretudo, isso é feito com o quê? Com o quê? Com parte dos frutos do Espírito, paciência. 26. Da mesma forma, o que é isso, cara? Olha o que vai saltar do texto agora sobre nós, presta atenção. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, o que saltou do texto? Você completar aquela frase, ou melhor, aquele passo a passo. Você colocou assim: a natureza geme mais, a igreja geme mais. Termina agora colocando assim, ó: Deus geme. A natureza geme. Não um gemido de desesperança, não um gemido de tortura, não. Mas a natureza geme um gemido de esperança. A igreja geme um gemido de esperança. Mas Deus geme com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos inexprimíveis de Deus aqui, não é de esperança não. Mas é porque os nossos pecados não deixam nós termos conexão direta, 100% com Deus agora, ainda. E é por isso que nós precisamos de uma pessoa santa, perfeita, Deus dentro de nós, para fazer esse elo, essa ponte, essa ligação entre a nossa oração e o trono de Deus.
A nossa oração e o trono de Deus não seria possível se não fosse o Espírito Santo no meio, intercedendo por nós. E por que não seria possível, pastor? Porque essa matéria pecaminosa não tem conexão 100% em sua plenitude com o trono de Deus e com o céu, com o reino de Deus celestial. E por que não tem? Porque tem pecado. E o céu não compactua com o pecado. E porque o céu não compactua com o pecado, nós, como os filhos de Deus, quando nos ajoelhamos para orar e falamos com Deus, clamamos, choramos, o que acontece nessa hora? O Espírito Santo pega a nossa oração, e não com um gemido de esperança, mas com gemidos inexprimíveis. Ele traduz a nossa oração, e ela chega ao trono de Deus, e Deus responde e atende. Não, por favor, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Eu e você, a igreja, o Espírito Santo, eu não tenho mais uma mão, que pena, e o trono de Deus, nós oramos. A oração, ela não tem como subir direto. Já expliquei por quê. A oração chega até a mão, o poder, a glória do Espírito Santo. E só quem pode subir até o trono de Deus e levar o que nós falamos para Deus é o Espírito Santo. Nós oramos, o Espírito Santo pega a oração e ele leva até o trono de Deus. E depois Deus responde essa oração para nós. Veja que coisa poderosa. A nossa oração para chegar até o trono de Deus, ela precisa de um intermediador, alguém que interceda, Deus, na pessoa do seu Espírito. Mas quando ela desce do trono, a resposta, o favor, o milagre, ela não precisa mais voltar pela mesma via. Deus não precisa passar pelo Espírito Santo para nos responder. E às vezes acontece isso, ok? Ele usa o seu Espírito na boca de outras pessoas para nos responder, ok? Mas necessariamente isso não é uma via de regra. Por quê? Porque agora Deus, sem pecado, justo, santo, perfeito, Ele responde direto para a sua igreja. Porque agora é de santidade para quem tem pecado, e não mais de quem tem pecado para a santidade de Deus. Quando é de pecado para a santidade, tem que ter um intercessor, alguém que intercede com gemidos inexprimíveis. Mas quando é da santidade para um mundo pecaminoso, para um corpo com pecado, não precisa mais de intercessor, na sua maioria. Só cuidado com uma coisa: não coloque regra ou regras para a forma que Deus vai te responder, como igreja. Por quê? Porque Deus pode te responder, uau, até em sonhos. Mas Deus pode usar a boca de um irmão cheio do Espírito Santo para poder te dar um recado. Não põe regras para um Deus de multiforme graça. Um Deus que coloca milhares de células dentro do Jefferson. Não coloque regras ou forma de um Deus que a medicina até hoje não sabe como é que se forma um corpo, de espermatozoide a um ser humano, a gerar um coração. Bum, 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 bum. Ele não sabe como é que se forma isso. Da mesma forma como ainda não sabemos como se forma uma semente e uma grande hortaliça dentro da terra. Não coloque regras. Irmão, por favor, não pega nossa doutrina pequena, limitada e falha, porque foi feita por nós, homens.
Não pega a nossa doutrina e coloca como Deus tem que fazer assim. Não faça isso com você mesmo. Porque Deus não cabe nas nossas explicações. Deus não cabe na nossa teologia. Deus não cabe na nossa maneira de achar e viver. Deus não cabe. É o que Paulo está falando aqui. 8:25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Tem que ter paciência. Para quê? 26. Para que o Espírito interceda por nós com os gemidos inexprimíveis. Para aguardar o tempo de Deus, para aguardar essa intercessão do Espírito, precisa ter paciência, frutos do Espírito. Glórias a Deus. 27. Calma aí. Olha que coisa interessante, antes da gente passar para o 27. 26. Não sabemos como orar. Não sabemos como orar. Eu não sei se isso acontece comigo ou se já aconteceu com você também. Quantas vezes você pediu uma coisa para Deus e Deus não deu? Não deu. Ou melhor, Ele nem respondeu a oração. Ai, Deus, o Senhor me ignorou. Irmãos, quantas das vezes meus filhos já pediram coisas que eu literalmente não dei nem resposta? Teve uma vez que o meu filho, com 6 para 7 anos, entre 6 e 7 anos, me pediu uma faca para brincar. Ele via a mãe dele cozinhando e usando faca. Ele via que a faca cortava fácil as coisas. Ele me viu uma vez com um facão grandão, lá no fundo do pátio onde nós morávamos no Rio de Janeiro, com um facão grandão, cortando uns matos. Aí ele pensou assim: nossa, uma faca grande, meu pai está parecendo um super-herói, cortando uns matos, e conforme ele faz assim, o mato cai na hora. Aí ele virou para mim e falou assim: pai, perto de mim assim, ele falou assim: pai, me dá uma faca para mim também me tornar um super-herói e fazer igual ao senhor. Irmãos, eu nem respondi. Eu literalmente ignorei. E muitas das vezes é assim que a gente faz. Deus, o Senhor me ignorou, nem me respondeu. Irmãos, olha para mim. Para um pai ignorar um filho, é porque o filho está pedindo algo, primeiro, desculpe o termo aqui, pesado e violento, me perdoa. O filho está pedindo algo idiota. Segundo, esse algo idiota vai fazer com que ele venha se ferir. Terceiro e último, esse ferimento pode gerar morte. O filho pede algo idiota, que pode fazer ou trazer nele feridas, e essas feridas podem não ter cicatrizes e gerar morte. E é por isso que o pai nem responde. Olha para mim, olha o texto. Não sabemos como orar. Bota o 25. Não, 26, isso aí. Não sabemos como orar. Por isso, o próprio Espírito intercede por nós. Agora eu vou chegar onde eu queria, antes da ilustração do meu filho, da história que a gente viveu juntos, eu e o Guga. Presta atenção. Quantas orações eu já fiz para Deus, depois que Deus fez silêncio, ignorou, ou disse não. Passou um tempo, e eu falei assim: graças a Deus, o Senhor não deixou aquilo acontecer. Será que isso aconteceu comigo? Ó, a musiquinha de fundo, ó. Todavia me alegrarei. Sabe o que é isso? É quando Deus fala não, os dias passam,
as semanas passam, os meses passam, os anos passam, a gente fala assim, graças a Deus que Deus disse não. Melhor, graças a Deus que Deus nem me respondeu, me ignorou. Porque lá na frente você vai entender que se Deus te desse aquilo, aquilo iria te ferir. E mais, poderia matar a sua fé e a sua vida espiritual. Ou trazer um dano moral para você e para sua casa. Como assim dano moral, pastor? Não entendi. Eu, como engenheiro civil, já teve alguns contratos de obras, orçamentos que eu dei, que eu brigava com Deus. E teve um que é nítido, que eu briguei com Deus. Era para poder fazer uma restauração de um prédio. E alguém falou para mim assim, ó, a obra é sua, pode ficar tranquilo que a obra é sua. Não tem como, foi eu que te indiquei. Eu sou amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Ai, Jesus, a gente se esquece que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E eu briguei com Deus. Eu falei assim, Deus, aquela obra era minha. Deus, que aquela obra eu ia comprar um carro zero. O senhor não está vendo isso não? Que eu preciso de um carro zero. Ai. De novo, pedidos idiotas, que pode gerar feridas e que pode levar à morte. Irmãos, eu não peguei aquela obra. Uma outra empresa pegou. Sabe o que aconteceu? O prédio tinha um problema crônico na sua fachada, no seu reboco, na pintura. Eu passo em frente àquele prédio hoje e falo assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me respondeu não, há 3 anos atrás. Sabe por quê? Porque aquela obra está em guerra. Sabe por quê? Porque esse problema crônico está fazendo soltar tudo que alguém coloca lá. Sabe quem ia estar nesse pepino? Olha para mim, eu falei para você de prejuízo. Sabe quem está nesse pepino? Sabe por que Deus não deixou eu entrar? Porque Ele já está no futuro. E depois de 3 anos, Deus estava vendo o que aquela obra iria gerar para mim, para minha casa, para o meu casamento e para minha família. Ei, nós não sabemos como orar. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Yes! E por quê? Porque nós não sabemos como orar. Se nós soubéssemos como orar, tudo que nós pedíssemos, Deus dava. E por que Deus não dá? Porque senão Ele já teria nos matado. Que a gente pede muita coisa, de novo, desculpa o termo mais uma vez, pela 1000ª vez eu te peço perdão. Nós pedimos muitas coisas para Deus, idiotas, que vai nos gerar feridas e que pode nos levar à morte. Física, emocional e espiritual. Verso 27, 46 minutos, me guarda, Jesus. Verso 27. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. Por quê? Porque o Espírito intercede pelos santos. Não é por qualquer um. Ah, vou fazer uma prece aqui agora e o Deus dos crentes vai me ouvir. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aí eu vou naquele culto lá domingo porque vai que Deus me escuta. Não. O Espírito Santo intercede pela igreja. O Espírito Santo intercede pelos que Ele está dentro. Eu já disse sim para Jesus. Naquela hora, o Espírito Santo, você foi selado com o Espírito Santo, Efésios capítulo 1. Então Ele intercede pelos que Ele mora, habita neles.
E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Por quê? Porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Como eu te falei, o capítulo 8 terá a terceira. Irmãos, não tem como, irmãos, passar por Romanos 8 assim, ó, aloprado, batido, só para dizer que a gente tem uma agenda a cumprir. Não. Estamos numa sala de aula. O professor dessa aula nessa manhã sou eu. Mas existe um reitor. Já pegou? Alguém já pegou. Ei, o professor não está acima do reitor. Rei estou. Já estou até inventando um troço aqui, ó. Rei estou. Então tem um reitor, meu amigo. Ok? Ah, pastor, reitor significa rei estou. Não, isso aí foi o que inventei aqui agora. Não tem nada a ver com isso aí. O reitor está acima do professor. Eu sou apenas o professor. Mas existe um reitor chamado Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele quem determina as nossas aulas. É Ele quem diz até onde nós avançamos, até onde nós paramos, e até onde nós começamos, e até onde nós terminamos, e até onde nós continuamos. É o reitor quem determina o plano de aula, entre aspas. Ei, o conteúdo da aula está aqui, ó. Bíblia Sagrada. O professor dessa manhã sou eu, mas existe um reitor que ele é soberano. E é Ele quem comanda, é Ele quem governa, é Ele quem dirige, é Ele quem determina todas as coisas. O nome do reitor? Jesus de Nazaré. Semana que vem, se prepare. Se prepare com uma toalha de banho para enxugar o teu estudo. Que semana que vem, do verso 28 ao verso 39, 11 versículos, que o título começa com mais que vencedores. A terceira aula de Romanos 8, irmão. Eu tenho certeza absoluta, independente do professor que estiver aqui lecionando para vocês, eu tenho certeza absoluta que vai gerar uma fé, uma disposição. Se existe alguma apatia espiritual, vai cair por terra. Sabe por quê? Porque Romanos 8, do 28 a 39, dá uma injeção de ânimo no crente que joga ele lá em cima. Deus te abençoe. Eu quero orar por você, para a gente terminar essa aula. 50 minutos de aula, hein? Esse professor está de parabéns. Ai, Jesus. Romanos capítulo 8. Do verso 18 ao verso 27. A glória futura foi a temática dessa aula. E a próxima temática? Mais que vencedores. Vamos orar? Vamos terminar essa aula com oração? Se você quiser, e se você puder, eu queria que nós terminássemos hoje diferente. Ou um pouco diferente. Eu queria que a gente terminasse orando de joelhos. Eu não sei como é que você está aí, de repente está no seu carro, não pode se ajoelhar. Até pode. Você pode parar esse carro na rua e se ajoelhar do lado do carro, no meio da rua. Sabe por quê? Porque eu vi isso no Senegal. Vários muçulmanos, quando dá a hora, se ajoelham em qualquer lugar da cidade. E ali adora ao seu Deus. Entre aspas. Então, se você quiser, se puder, vamos se ajoelhar e vamos terminar essa aula de hoje juntos, orando. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, pelo teu favor e pela tua bondade. Te adoramos, Senhor, pela beleza da tua santidade que opera e habita em nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por Romanos. Obrigado pela glória futura que acabamos de estudar, mas não é teórica, é verdadeira.
Existe uma glória futura para o teu povo, para a tua igreja, para mim, para o irmão que está em casa agora, para o visitante que conectou essa live, esse estudo. Existe uma glória futura para todos aqueles que disseram sim para o teu filho Jesus. Para todos aqueles que reconhecem Jesus como teu filho e salvador do mundo. Obrigado, papai, por essa manhã de glória. Obrigado pelas pepitas de ouro. Obrigado pelos segredos e mistérios escondidos na tua palavra, que quando o teu povo abre ela e começa a ler, elas saltam do texto sobre nós. Obrigado pela palavra rema, a palavra rema que recebemos nessa manhã, uma palavra revelada do seu trono. Te louvamos, te rendemos graça. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração, graça e paz, e até o próximo estudo de Mais Que Vencedores. Um dia abençoado para você e um domingo na presença do Senhor. Te aguardo mais tarde no culto presencial ou no campus online da IBAG. Cante conosco, adore o Senhor mais uma vez e um bom almoço. Tchau. Aleluia. Depois de uma palavra tão poderosa como essa, que nós ouvimos nessa manhã, a única coisa que nós podemos fazer é declarar o quanto nosso Deus é grande, é declarar o quanto nosso Deus ele é poderoso. Que essa canção seja a tua oração de gratidão a Deus nessa manhã. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare com a gente. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, querido. Que Deus te abençoe e que te dê um domingo abençoado. Amém.